Povo de Deus, Jeremias capítulo 31 e capítulo 32, nós já temos aí no contexto que o povo de Judá já está sob cerco, né? Já houve outras empreitadas, já teve prejuízo, e aos pouquinhos Babilônia foi conquistada, é isso? E aí já temos já a, a carta de Jeremias mandada para o povo do exílio, porque os profetas, falso profeta no sentido de acharem que estão falando em nome de Deus, eles estavam dizendo que o exílio ia durar pouco tempo, né? Como falamos no capítulo anterior, impressionante, o pessoal antes não acreditava que ia acontecer, foram contra Jeremias, e agora as coisas já estão acontecendo, né? E já era para o profeta já ter total credibilidade, e ainda continua essa guerra aí entre Jeremias e os profetas. Nós temos aqui, depois desses momentos de dores, de ruína, de morte, de tantas perdas, nós temos no capítulo 31 aqui a palavra de restauração, onde Deus mostra que no futuro, depois de 70 anos, ele vai congregar de novo todo o povo e, surpreendentemente, confesso que eu sempre entendi de maneira assim, não totalmente errada, mas pelo menos limitada, a restauração do povo de Israel, que eu sempre pensei na restauração, no retorno, a nível de Judá, a nível do povo, voltar para ali, no sentido da tribo de Judá, né, os espalhados. Né? Claro, no futuro escatológico, voltariam todos. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu nunca imaginei que Samaria, o pessoal voltaria lá para a região da Samaria, voltaria na forma de povo. Na verdade, aqui eu acho que ainda não tenho certeza, mas não vai, na promessa aqui, não haveria mais aquela divisão Reino do Norte e Reino do Sul. De alguma maneira, eu estava falando corretamente, eu entendi corretamente, no sentido de que aquela divisão do reino não aconteceria mais. O povo seria restaurado, né? Tanto o reino do norte como o reino do sul, mas na restauração eles viveriam como um povo só. Né? Pelo menos essa é a ideia, a proposta de Deus, chamando esse povo para uma unidade, para uma restauração total. E nós já conhecemos bem a história. Esse é o projeto de Deus. Mas, na prática, o povo, que é sempre rebelde, ele mesmo vai trabalhar para que essa unidade não venha a acontecer. Tanto é que no Novo Testamento, nós temos o relato ainda da divisão ainda de judeus e samaritanos, aquela rixa entre judeus e samaritanos, que nós já aprendemos que essa rixa veio desde lá, dessa divisão do reino no Velho Testamento. Mas, em síntese, o que temos aqui é promessa de restauração tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul. Eu imaginava que a restauração seria só para o reino do sul e que o reino do norte nunca mais voltaria, e essa volta seria só no tempo escatológico, até mesmo nos nossos dias de hoje, onde eles são chamados para voltar a Jerusalém, e eles vão voltando aos poucos, até que no tempo escatológico todos realmente acabam, vamos dizer assim, a sua grande maioria, voltando à Cidade Santa. Mas, em síntese, o capítulo fala de restauração do Reino do Norte e do Reino do Sul. O Reino do Norte já tinha sido levado pela Síria, e agora o Reino do Sul já sendo levado, né? Já tendo grande parte já no exílio, já recebendo profecias de futuro ali no exílio. Então, a palavra aqui de restauração. Versículo 1. Serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Está vendo? 3, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo,
com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí, né? Tem até aquela canção, né? Com amor eterno eu te amei. Então, essa ideia aqui. Versículo 5, ainda plantarás vinha nos montes de Samaria, tá vendo? Então, aquele povo que foi levado vai ser restaurado. Versículo 8, eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Tá vendo? Versículo 9, virão com choro. Então, no começo, na deportação, eles foram com choro, choro de dor. Que agora, na promessa de voltar, né, é com alegria, choro de alegria. Essa é a minha oração de acordo com a palavra. Que Deus, nesse mundo de tantos choros de dor, nos proporcione choro de alegria. Talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha chorado o choro da dor, né? E quem sabe essa palavra é para esse tempo para você, para que Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, proporcione a você o choro da alegria. E choro da alegria significa bênção, misericórdias, né? Derramadas sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Que por graça de Deus haja choro de alegria em nossas vidas, por meio de restauração, né? Estruturação, de retorno no sentido positivo da palavra. Que assim seja, que o Espírito Santo medie por nós com gemidos inexprimíveis nesse sentido. Leve essa nossa oração ao Pai. Versículo 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. 16. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Então, aqui é uma expressão poética do que aconteceu, porque Raquel aqui é a mãe de José, não é isso? E José teve a sua tribo dividida entre Manassés e Efraim. Então, Efraim é o nome geral do Reino do Norte, né? E quando eles foram levados ao Reino do Norte, poeticamente falando o texto, mostrando o texto, houve choro. A mãe do Reino do Norte, que é Raquel, simbolicamente falando, ela chorou, mas esse choro vai ser transformado em alegria. É a promessa. Aí, esse mesmo texto aqui, poético, foi usado lá no Novo Testamento, quando Herodes mandou matar as crianças, né? Com medo de que Jesus seria o rei, queria que a criança Jesus poderia ser o rei no futuro, que tomaria o trono, né? Politicamente. Então, ele compreendeu errado, ele tentou matar todas as crianças, ele matou várias crianças com o objetivo de chegar até Jesus. Aí lá no Novo Testamento usa essa expressão poética aqui, era Raquel, né, chorando, né? Você vê, no projeto de Deus, na caixa de ferramentas de Deus, na escatologia de Deus, tanto lá no Egito quanto no Novo Testamento, Deus programou deixar acontecer um massacre. Pessoas inocentes morrendo. Foi permissão de Deus. Teve algum propósito de Deus nisso. Propósito esse que muitas vezes nós não compreendemos e que realmente é difícil de compreender, né? E aí nós precisamos descansar naquele princípio. Eu não tenho como compreender isso, mas basta-me compreender que no céu existe um Deus que sabe todas as coisas e que tem um projeto bom no final de tudo e que escreve um filme que tem algumas cenas dramáticas, mas no final do filme, o filme será
bom para todos nós. Ok? E aí o versículo 19 vai falar daquela realidade, né? Da dor que faz a pessoa se converter, voltar para o Senhor, mas depois a pessoa, depois de se converter, volta a fazer as coisas de novo. É aquele alto e baixo no processo de relacionamento com Deus, é o que o versículo 19 retrata. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito e fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu precioso filho, filho da minha delícias, né? Pois tantas vezes, quanto falo contra ele, tantas vezes, ternamente, me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Então, o versículo 19 fala dessa atitude de ter sido pagado um preço por atitudes erradas, como o coração se compadeceu, mas como falei, nesse processo todo, tem aquele processo de arrependimento, volta ao pecado de novo, arrependimento, sofre, volta ao pecado, arrepende, sofre, comete pecado, sofre, se arrepende, comete pecado, sofre, se arrepende, e esse ciclo que aconteceu na vida, mas Deus sempre amando o seu povo. É aquela mãe, é aquele pai que o filho faz, mas comete, continua amando. Mas um detalhe, o amar não exime do castigo. O amar não exime de impor a pena, entendeu? Então não vamos confundir as coisas. Então, o pai ama, mas ele corrige. A mãe ama, mas corrige. Entendeu? Porque a correção faz parte do processo. O sofrimento, a dor, o castigo faz parte do processo. Versículo 22. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Tá vendo? Até quando? Nesses altos e baixos. Versículo 29 e 30. Naquele dia já não dirão, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embrotaram. Né? É um provérbio que tinha lá. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. Né? Então, havia consequências. Vocês estão tendo consequência por causa da família de vocês, do pecado da família de vocês. Mas isso vai acabar, isso vai mudar. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, como diz Romanos, capítulo 12, versículo 14. Então, o versículo 31 tem um título aqui na minha Bíblia, que é Firmada a Aliança com Israel. Eis que vem dias do Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Versículo, finalzinho lá no versículo. Eles anularam a minha aliança. Então, Deus tinha uma aliança com o povo, e o povo que quebrou essa aliança, ele estava disposto a refazer essa aliança. A partir do versículo 33, 34, já encerrando aqui o comentário do capítulo 31, fala de um tempo escatológico, onde essa aliança será firmada de novo, né? E Deus vai colocar essa aliança no coração do povo, né? Vai escrever lá esse temor no coração do povo, vai levar conhecimento ao coração do povo, a ponto de não haver necessidade de que ninguém fale ou ensine da lei de Deus. Isso aí automaticamente só no tempo escatológico. Né? Porque no tempo fora da escatologia, nós sabemos que não aconteceu e não vai acontecer. Mas no tempo futuro escatológico, chegará esse tempo. Então, esse foi o capítulo 31, e a partir do capítulo, e no capítulo 32, né, continua a narrativa ali da invasão da Babilônia, né, que invadiu, e é interessante que nesse capítulo 32, em pleno cerco da Babilônia, já acontecendo, Deus revela a Jeremias que ele vai ser procurado para alguém vender a terra para ele. Olha que se alguém foi procurar para vender a terra, é malandro, né? Por que eu vou ter uma terra? Já está cercando. A cidade já levaram pessoas para a Babilônia. Ainda há cerco. Eu vou perder a terra, eu vou vender.
achando que estava fazendo um grande negócio. Jeremias, então, é orientado a comprar isso. Por que ele vai comprar? Porque é uma das provas que ele falou assim, ó, você vai comprar porque esse povo vai voltar. Essa terra vai ser valiosa, né? Isso não vai ser para sempre dominado pela Babilônia. Então, compra que a terra voltará a ser do meu povo. Vocês vão voltar a ter o domínio, né? Não é aquela liberdade total, vamos dizer assim, de culto, que eles voltarem ainda sob domínio, mas terão uma liberdade, terão a sua terra de volta. E Deus, então, orienta Jeremias a comprar, a fazer todo o processo de documentação, como um sinal de que as coisas seriam restauradas. Né? Jeremias, ele sofreu a consequência, ele foi preso por Zedequias por ter profetizado essas verdades. E aí tá recebendo mais e mais sinais de Deus de que haverá restauração. Ele comprou aquela terra, isso foi uma prova, um sinal de Deus de, ó, você vai comprar e você vai desfrutar desta terra. Ok? Bom, vamos ver aqui alguns pontos desse contexto. Olha o versículo 7. Eis que Ananias, filho do teu tio, Salum, virá a ti, dizendo, compra o meu campo. Deus revelando a Jeremias que ele ia ser procurado. Deus revelando ao profeta algo que ainda ia acontecer. Oh, meu Deus. Oh, queremos fazer essa oração de acordo com a palavra. Que coisa extraordinária, que coisa tremenda ter essa experiência com Deus, e Deus nos revelar algo antes do acontecimento. Nós temos a convicção que Deus fez isso. Algo maravilhoso. Que essas experiências venham sobre nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua, que Deus se revele a nós dessa maneira tão extraordinária. E aí, quando aconteceu, o Jeremias fala aqui, ó, entendi que isto era a palavra do Senhor. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, a Hananel, ou Ananel, não sei como é que é isso aqui, é com H. E aí, Deus já tinha revelado e aconteceu. Eu falei, então esse é realmente do Senhor. Confirmou, né? Que nós possamos, assim como Jeremias, entender aquilo que vem da parte do Senhor, né? Que ele se revele a nós, que nós vamos entender realmente aquilo que é a revelação, e quando tiver os acontecimentos, que esses acontecimentos realmente venham a confirmar esse revelado do Senhor na minha vida e na sua vida. Ok? Lembrando, depois orei ao Senhor dizendo, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, com teu grande poder, com teu braço estendido. Coisa alguma é demasiadamente maravilhosa. Eu compreendo que para o Senhor, né? Então, Jeremias, ele vai ter essa experiência com Deus. No versículo 16, ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer, que são as escrituras, fazer tudo escriturado, tudo bonitinho. Ele exalta ao Senhor. E o título aqui na minha Bíblia Plenitude, versículo 16, é Jeremias pede esclarecimento a Deus, né? Coisa alguma é demasiadamente maravilhosa ao Senhor. Versículo 17 no final. Tu usas de misericórdia para com milhares, retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. A coisa que vai acabar, que ele falou que vai acabar isso. Tu és o grande, tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande conselho magnífico em obras. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas obras. Então, ele vai exaltar a Deus aqui, ele vai falar, né? Ele vai engrandecer o nome do Senhor. E olha o versículo 25. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunha, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Ou seja, ele, ele recebeu a revelação da parte do Senhor, que alguém ia procurar, né? E
e procurou ele, né? Ele seguiu a orientação de tudo que ele devia fazer, mas ainda há um pouquinho de dúvida. Parece que o Jeremias aqui tem um pouco de, de Gideão, né? Deus reverte a Gideão de maneira extraordinária, e Gideão ele fica meio confuso, meio duvidando, mas como assim? Como é que é isso, né? Seria mais ou menos esse o contexto aqui de Jeremias, né? Ele acha mesmo extraordinário o que Deus está fazendo, né? A forma que Deus está agindo, né? Deus está vindo a Babilônia, ainda está em seco, já levou muita gente, o negócio está acontecendo, Deus manda ele fazer aquilo, né? E ele pede isso. Aí vem a resposta de Deus, versículo 26. Ele pede esclarecimento. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, teu Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entrego essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo, né? Fala tudo isso. E ele vai falar, vai acontecer tudo isso aí, é isso? Mas ele vai dizer, apesar de tudo isso acontecer, vai acontecer, eu vou fazer isso que eu estou dizendo, né? Esse povo fez essas besteiras todas, se envolveu com Baal, né? Então tudo isso aí é consequência. Mas eu vou restaurar esse povo, né? Olha o versículo 38. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e para o bem de seus filhos. Né? Versículo 40. Porei o meu temor no coração. Viu? 42. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhe darei todo o bem que lhe estou prometendo. Então, o Jeremias estava meio confuso e Deus confirma assim, vai acontecer desta maneira que eu estou falando. Né? E aí ele fala, comprar-se-ão campos nessa terra. Né? Comprarão campos por dinheiro. Tá? Essa terra que hoje não tem valor nenhum, que está sendo atacada, vai ter grande valor. Então, Jeremias mesmo achou aquilo algo estranho, extraordinário, e questionou Deus, e Deus respondeu a ele. Eu encerro aqui com o versículo 33 e 34. 34 e 35. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para o profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho do Inom, para queimar os seus filhos e as suas filhas a Moloque. O que nunca lhe ordenei, nem me passou pela mente, fizeste tal abominação. Olha só. O povo, ele fez menção, de novo, ao que o povo havia dito, feito, e apesar dessas coisas horríveis, como o versículo falou, apesar de tudo, eu te amei. E isso que eu falei vai acontecer. Apesar, meu irmão, minha irmã, de tantas coisas terríveis, no seu currículo, na história da tua vida, Deus te ama. Apesar do nosso erro, Deus nos ama. Ele sempre vai estar disposto a nos dar uma nova oportunidade de recomeçar. Ora, se o povo de Israel, depois daquela manifestação toda, e o povo de Judá também, teve a oportunidade de recomeçar, quem dirá nós? Né? Que eu acho, do meu ponto de vista, nós provamos bem menos da manifestação de Deus e da presença de Deus do que eles. Eles ouviram voz, eles tiveram milagres. Né? Hoje, basicamente, nós vivemos pela fé. Temos a manifestação de Deus, mas hoje, essencialmente, a nossa base é a fé, é a Bíblia escrita. Eles ouviam a voz de Deus. Além do escrito do livro de Moisés, eles ouviam a voz de Deus. Eles viam os sinais. Se depois que eles tiveram essa manifestação extraordinária, eles pecaram, ainda tiveram a restauração, quem dirá
quem dirá eu e você? Não vamos abusar dessa graça. Não vamos abusar. Mas vamos glorificar por essa oportunidade e aproveitar essa oportunidade. Eu encerro aqui, que eu pulei o versículo 30, eu encerro o versículo 20, e eu encerro com esse versículo. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em outros homens, e te fizeste um nome. Qual o que tens nesse dia? O texto fala que através das maravilhas de Deus, Deus criou um nome, né? Esse nome glorioso, né? Esse referencial todo que Deus tem, foi Ele que criou com as suas maravilhas. Deus é que criou o nome dele. Deus é que construiu o grande referencial dele. E ele quer, ele espera que nós, eu, você, todos nós, também, por meio da palavra dele, da obediência, por meio da santificação, venhamos a criar também o nosso nome. Que nome você tem criado, meu irmão? Né? Então, o nome que você tem hoje, foi você que construiu. O nome que você tem hoje, foi você que construiu. E o nome que você terá no futuro, você está construindo agora. Se tem nomes feios no teu currículo, na trajetória, trabalhe novas sementes para que esses referenciais negativos possam existir. Ok? E assim possam ser criados referenciais, legado positivo, nome positivo em sua vida e minha vida. É isso. Aqui, Pastor Renê. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.